Sabe aquele formigamento persistente ou um cansaço profundo que nem uma boa noite de sono resolve? O corpo muitas vezes emite avisos silenciosos antes de gritar por socorro. A dúvida sobre a esclerose múltipla surge frequentemente quando essas sensações rotineiras se tornam inexplicáveis e constantes. Esqueça a ideia antiga de que essa é uma doença exclusiva de velhice ou o fim da autonomia. A condição cria falhas na comunicação entre o cérebro e o corpo, mas o diagnóstico não é uma sentença. Embora o impacto inicial possa assustar, a realidade atual é de esperança. Reconhecer os primeiros sinais de esclerose múltipla sem pânico é o degrau fundamental para acessar tratamentos eficazes, transformando uma condição crônica em um desafio de saúde totalmente gerenciável. Agora, eu quero te mostrar como que a esclerose múltipla realmente funciona. O curto-circuito dos nervos. Seu cérebro ele envia ordens constantes para o corpo via medula espinhal, controlando tudo, desde o piscar os olhos até o caminhar. Na esclerose, essas mensagens vitais elas começam a enfrentar bloqueios inesperados no caminho, transformando os comandos simples em sinais confusos. Imagina que seu nervo funcione exatamente como fio elétrico, aquele doméstico. Para que a energia passe com segurança e velocidade de um lado para o outro, esses fios eles possuem uma capa plástica de isolamento. No nosso corpo, essa proteção se chama mielina, uma substância gordurosa essencial que garante as ordens do cérebro cheguem ao destino final sem perder força ou direção. O problema surge quando o sistema imunológico, que deveria ser o nosso exército de defesa contra o vírus, comete um erro de identificação. A causa reside no ataque contra a própria proteção do corpo, as células de defesa, que corroem a mielina, deixando aquele fio do nervo exposto. Esse desgaste, conhecido tecnicamente como processo de desmielinização neuronal, faz com que a informação viaje lentamente ou perca completamente. Quando o isolamento do fio é danificado, aquela capa é danificada, ocorrem pequenos curtos-circuitos internos. A mensagem de levantar o pé pode não chegar a tempo, ou a sensação do toque pode ser interpretada como dor. Essas falhas de conexão, elas explicam a natureza invisível da doença e nos ajudam a compreender os sinais sutis que o corpo emite antes de um diagnóstico definitivo. E como identificar a esclerose antes desses grandes surtos, que são os sintomas invisíveis? Diferente de uma fratura ou uma ferida, um corte visível, a esclerose múltipla ela costuma se manifestar em ondas imprevisíveis. A gente chama esses episódios de surtos ou recidivas, que ocorrem quando o sistema de defesa vai e ataca a mielina, gerando uma falha de comunicação súbita. Para ser considerado um surto, essa piora ou o aparecimento de um novo sintoma deve durar mais que 24 horas, mais que um dia, funcionando como se o sinal do Wi-Fi de uma parte específica do seu corpo caísse drasticamente sem aviso. E o sintoma condiz com uma lesão em atividade na ressonância. Muitas vezes, os primeiros sinais são silenciosos e difíceis de explicar para a família. Pode começar com uma dor ao movimentar o olho, uma visão que fica borrada de repente, a neurite óptica. Em outros casos, o desafio é cognitivo, uma sensação de névoa mental, faz com que encontrar uma palavra certa ou lembrar de uma tarefa simples exija um esforço exaustivo. É essa natureza invisível que torna vital identificar a condição precocemente. Observe se o seu corpo apresenta sinais de alerta persistente para distinguir o cansaço do dia com algo que precisa de avaliação médica. Visão alterada, tão embaçada, dupla, perda visual de um dos olhos, sensações estranhas, que a esclerose geralmente causa sintomas sensitivos, um formigamento, dormência, perna, braço, desequilíbrio, tontura, falta de firmeza ao caminhar ou algum movimento aparente, o controle da bexiga, que é a urgência urinária, uma vontade incontrolável de ir ao banheiro, e a fadiga desproporcional, que é um cansaço extremo que não melhora mesmo com uma boa noite de sono. Identificar um ou mais itens dessa lista não é uma sentença definitiva, mas é um pedido claro do seu corpo por atenção especializada. Em vez de tentar o autodiagnóstico na internet, o caminho seguro é levar essas pistas
a um neurologista especializado em esclerose múltipla. Do caminho até a resposta, quais exames que realmente detectam a esclerose? Diferente de uma infecção comum, não existe um marcador único laboratorial para essa condição. Muitos pacientes perguntam qual exame de sangue detecta a esclerose múltipla, mas a resposta é surpreendente: nenhum diretamente. As análises de sangue, elas servem, na verdade, para descartar as outras doenças que imitam os sinais, como da esclerose múltipla, como um processo de eliminação antes de investigar o sistema nervoso central a fundo. A confirmação visual acontece quando olhamos através daquela capa protetora dos nervos. O padrão ouro para o diagnóstico reside na tecnologia de imagem, funcionando como uma fotografia de alta definição do seu cérebro. O diagnóstico é por ressonância magnética, que ela busca identificar pequenas manchas brancas que são cicatrizes, as lesões deixadas onde a mielina foi danificada pelo sistema imune. Não existe esclerose múltipla sem lesão na ressonância. Repito de novo, não existe esclerose múltipla sem lesão na ressonância. A detecção precisa envolver montar um quebra-cabeça clínico e não é apenas ler o resultado automático. O neurologista usa o histórico dos surtos com a imagem para fechar o quadro com segurança. Com o diagnóstico em mãos, o próximo passo é separar o medo da realidade. Então, um pouquinho sobre os medos, os mitos e verdades que a ciência diz sobre a esclerose, como gravidez e longevidade. Receber o diagnóstico traz muitas dúvidas, e o maior delas surge frequentemente da confusão de siglas. É fundamental entender a diferença de EM e de ELA, ela. Esclerose múltipla, esclerose lateral amiotrófica. Enquanto a segunda afeta diretamente os neurônios motores, causando uma paralisia rápida, a esclerose múltipla ela é inflamatória e possui diversos tratamentos que controlam a evolução, permitindo uma vida funcional por décadas. Outro receio comum envolve a família, mas a ciência traz boas notícias. Embora exista uma predisposição genética, não se afirma que a esclerose múltipla é hereditária de forma direta. Ou seja, ela não passa obrigatoriamente de pais para filhos. Precisa ter mais que só genética. A chance de ter um filho com esclerose múltipla gira em torno de 3%. Além disso, graças à evolução das terapias e à expectativa de vida dos pacientes com esclerose múltipla, é hoje praticamente igual à população geral, derrubando aqueles antigos estigmas de fatalidade. Então, a gente separa o que é medo e do que é fato real. Mito: a doença impede a gravidez, mas a verdade é que as mulheres com esclerose podem ter filhos saudáveis. O mito que todo paciente para de andar e, na verdade, a maioria dos diagnosticados nunca precisará de uma cadeira de roda. O mito que é o fim da carreira profissional, e a verdade é que com ajustes, a produtividade se mantém. Para as mulheres que planejam maternidade, os estudos sobre esclerose múltipla e gravidez são animadores. O período gestacional costuma funcionar como um escudo natural, acalmando o sistema imune, reduzindo o surto. Então, com o planejamento correto, o tratamento, a vida segue plena. Na esclerose múltipla, é necessário retomar o controle, com os novos tratamentos e com a qualidade de vida. A medicina moderna, ela não apenas ameniza dores ou desconfortos pontuais. Hoje, a verdadeira revolução no combate à condição acontece com os novos medicamentos modificadores de doença, conhecidos como DMTs. Eles agem como uns treinadores inteligentes do seu sistema de defesa, ensinando o corpo a parar de atacar a própria célula nervosa. Com essa evolução, os atuais tratamentos para a esclerose múltipla conseguem reduzir drasticamente a frequência de surto e evitar sequela a longo prazo. Muitas vezes, através de opções orais simples que substituem aquelas injeções diárias que muitas vezes dão muitos efeitos colaterais. Além da farmácia, o seu cérebro possui uma habilidade incrível de adaptação, que é aturminada pelos seus hábitos. A prática regular de exercício físico para paciente com esclerose vai muito além de estética. Ela estimula a neuroplasticidade, ajudando o cérebro a criar novas rotas, novas conexões para enviar mensagem e contornar aquela área danificada. Dormir bem e adotar uma alimentação anti-inflamatória funciona como um combustível extra para essa regeneração, transformando pequenas escolhas diárias em poderosas ferramentas de recuperação. Manter em alta a qualidade de vida com a esclerose múltipla é uma realidade acessível quando unimos a ciência avançada
ao autocuidado consciente. O objetivo moderno não é apenas sobreviver ao diagnóstico, mas garantir que você continue trabalhando, viajando, socializando, sem o peso do medo constante. Assumir esse protagonismo é essencial. E como que tem um plano de ação, que vai do diagnóstico ao protagonismo? Compreender a realidade da condição é a melhor ferramenta contra o medo. Embora a ciência ainda pesquise a cura definitiva, os tratamentos atuais permitem uma vida plena e ativa. Você deixa de ser um espectador assustado para se tornar o protagonista informado do seu bem-estar. Lidar com o diagnóstico de forma prática e eficaz exige passos essenciais. Busque um neurologista especialista em doença desmielinizante. Isso faz toda a diferença. Mantenha sua rede de apoio emocional sempre por perto. Priorize higiene do sono e controle ativo dos estresses. E filtre informações na internet, confiando apenas em fontes oficiais. Conviver com a esclerose múltipla é uma jornada única. A doença das mil faces exige adaptação, mas não define quem você é. Com o tratamento correto, o diagnóstico certeiro deixa de ser um limite intransponível e torna-se apenas um novo capítulo de superação na sua história.